Olá, meus queridos. Hoje o universo me deu um tempinho, uma brecha, e penso que isso vai acontecer mais vezes. E já faz um tempo que eu estou querendo me organizar para gravar algumas coisas relacionadas com a vida nesse processo de transição planetária, né? A gente tem as lives semanais, Encontro de Maria, a meditação em Reiki, tem essas meditaçõezinhas diárias. Mas o momento pede de fato para que a gente tenha mais oportunidades, às vezes, de ouvir, de se conectar com alguma coisa que possa confortar um pouquinho mais o nosso coração, né? Eu estando como terapeuta, como professora, naturalmente eu estou interagindo sempre com muitas pessoas, fazendo parte de grupos e analisando de uma forma é, bem neutra, vamos dizer assim, o corpo de dor e o sofrimento que nós muitas vezes escolhemos viver porque não temos consciência de como fazer isso diferente, né? E algo que tem me chamado bastante atenção são os conflitos. E aí já começo com uma pergunta aqui. Será que é necessário a gente viver em conflito? Será que isso é divino? Divino a gente sabe que não é, e na verdade, conscientemente, penso, na maioria das vezes, que ninguém quer viver em conflito, né? E se alguém instiga para um conflito acontecer, ele está chamando a atenção de algo, ele necessita, é um pedido de socorro de uma forma distorcida, vamos falar assim, mas é porque a alma vem pedindo socorro, né? Então, o que está passando na vida de cada um de nós? Gostaria que você que está escutando esse vídeo áudio, né, essa aula, essa micropalestra, esse podcast, é, como é que você está escolhendo viver a sua vida? Ou melhor, faça uma análise, se você já não está fazendo isso, de como você vem vivendo. Eu vou dar alguns exemplos para que você possa parar um pouquinho e fazer um exame clínico mesmo, porque isso é um processo terapêutico fundamental em todos os tempos e sempre vai ser. Então, olhe um pouquinho para todas as questões ao seu redor, para o seu interior, né, que é olhar um pouquinho para dentro. Como estão as suas relações? Como é que você se sente em relação a você mesmo, a você mesma? Está angustiado, angustiada, está em depressão, enfim, estou dando exemplo só para ficar mais fácil vocês pensarem o que vocês possam estar vivendo e que tudo que a gente está vivendo, de certa forma, é uma escolha. Aí você fala, nossa, Glaucia, como assim uma escolha, né? Aconteceu determinada coisa comigo, eu não escolhi isso. A gente escolhe de forma inconsciente através do campo vibratório. Então, as leis universais, elas estão sempre falando isso para a gente, né? As leis herméticas, uma lei que vale bastante a pena a gente sempre colocar, é a lei de causa e efeito. Tudo tem causa e efeito e vice-versa. Então, assim, o que eu estou causando, positivo ou negativo, e que isso gera um efeito, é um efeito rebote. Tudo que vai e volta, né? Acho que todos nós já escutamos essa frase. E, gente, isso é fato porque isso é uma lei de ação e reação. A energia, ela tá sempre circulando, né? De repente ela para um pouquinho, num grau de energia mais alto, né? Os extremos que a gente fala. Em outro momento ela para num degrauzinho mais baixo. Às vezes a gente consegue harmonizar isso. Então, assim, não dá para viver. Aliás, dá, porque tudo é uma questão de conscientização, toda uma questão da gente ir tomando consciência das situações que a gente está vivenciando e vendo como que a gente quer lidar com aquilo de fato, né? Eu quero guerrear, então assim, eu preciso falar, eu preciso acontecer, brigar, né? Porque falar a gente deve falar sim, né? Mas com que tom eu estou fazendo isso? Com qual intenção? Através de uma comunicação, através de qualquer interação minha, qual é a minha verdadeira intenção? Eu penso que eu tenho visto
gente, as pessoas sofrendo. E nos meus grupos de Reiki, nas nossas aulas, né, todos os trabalhos que eu faço, que a gente tem essa possibilidade de conversar, e isso é muito bom porque é um processo terapêutico muito legal, o que a gente faz na mentoria, o que faz nos encontros de Reiki, às terças-feiras, o que a gente faz um pouco nas lives, né? Tudo que acontece conosco é lei de causa e efeito. De alguma forma nós atraímos, vibra, porque tudo começa na parte vibracional, na parte energética. Até algo colapsar, seja numa somatização do corpo, ou uma gripe que você desenvolve, uma diarreia, uma dor de estômago, um tombo, algo que você vivencia e que você fala, nossa, que desagradável que foi isso. Por que você está tornando, o que está acontecendo dentro de você, dentro dos seus pensamentos, que está fazendo este campo daquilo que não é muito legal crescer? Então, assim, jamais a gente tem que se culpar, porque muitas dessas coisas estão ainda no inconsciente. E é o que eu venho falando bastante. A gente tem que estar no momento presente. O estado de presença é muito importante. Gente, daqui para frente, a gente está aí quase findando a quaresma, né? Porque dia 20 é a Páscoa, onde é um marco. E eu penso que depois da Páscoa muitas coisas virão. Então, assim, nós estamos atravessando o deserto. E dentro desse atravessar o deserto, eu posso atravessar numa boa, não necessariamente eu preciso ficar carregando a cruz, né? Preciso me autoflagelar, a questão das culpas que a gente se coloca, não porque isso é culpa minha, não porque fulano me ajudou nisso, e é uma forma de eu ajudar. A gente precisa separar um pouco essas questões no sentido assim, não é para a gente não devolver de forma positiva aquela ajuda que uma outra pessoa fez. Eu acho que isso é a lei do universo, né? Só que a gente ultrapassa os limites porque a gente não tem o meio termo, que é quando eu falo assim, caminho do meio, e naturalmente às vezes nas nossas situações eu falo assim, tá, mas qual é o caminho do meio nisso aqui, né? Então a gente está tão embotado nos problemas, e às vezes os problemas dos outros, de um irmão, de uma irmã, de um namorado, de um marido, de um filho, de um processo dentro de um grupo de pessoas que trabalham juntas, enfim. A gente tem que dar um passo para trás para poder olhar o que é meu de fato, o que corresponde a mim e o que corresponde ao outro que de repente eu estou fazendo por mim e por mais 3 pessoas. Não é que a gente não tenha que fazer, não tenha que ajudar, mas a gente tem que parar e começar a aprender a analisar se o que eu estou fazendo, eu não estou invadindo o espaço do outro. E que o outro, às vezes, por estar tão perdido igual, e ainda você continua tirando a força do outro de tanto que você faz, então não cresce, né? Então a gente vai replicando padrões que a gente não dá subsídio para o outro também, ter a possibilidade de parar e falar, nossa, eu estou enfrentando um grande desafio, eu tenho ajuda, mas eu preciso resolver isso sozinho e sozinha. Você pode viver por outra pessoa, você pode comer por outra pessoa, você pode fazer as suas necessidades íntimas por outra pessoa. Não, né? Então isso que eu acabei de dizer agora, a gente tem que levar para a nossa vida real. Será que o que o outro está vivenciando, eu tenho que tomar posse daquilo como se fosse meu, porque eu me sinto, de certa forma, tenho processo de culpa, mas eu me sinto obrigada por uma pessoa ter me manifestado algo, ou não, muitas vezes, porque às vezes isso é de forma gratuita, né? E quando a gente faz isso muito, né, e não sabe nem porquê, a gente tem que parar e se perguntar e falar assim, será que eu estou querendo ser vista? Será que eu estou querendo ser notada, notado? Porque isso é tanto para o homem quanto para a mulher, né? Em qualquer situação coloca isso. Será que eu estou querendo ser aceita, porque eu ainda reverbero, trago uma culpa de quando eu era pequena, que de repente na minha relação familiar eu causei muito, de repente eu fiz coisas que hoje eu me arrependo, porque tenho consciência daquilo, na época que eu fiz eu não tinha consciência, não tinha a consciência do que eu tenho hoje.
Então, a gente conversa bastante sobre isso, né, com os pacientes, tudo. Falei, puxa, eu me culpo ainda, porque eu quero resolver, eu quero voltar lá atrás. Não, não tem que voltar lá atrás. Por o fato de você ter identificado o que foi feito lá atrás, que você fala, nossa, o que eu fiz naquela época? Falei, já está explícito assim, metade disso está curado e só não está curado 100% porque você ainda se apega nesse passado e continua se culpando e continua se autoflagelando, não se perdoando. Como é que eu posso me perdoar? O perdão acontece quando a gente toma consciência e você fala, caramba, só agora que eu me dei conta o que eu causei lá atrás, o que passou pela cabeça das pessoas. Isso foi passado. Você não tinha essa consciência que você está tendo agora, naquele momento que aquilo aconteceu. E tem duas possibilidades. Às vezes você pode ligar para a pessoa, se é o caso, né? Encontrar com a pessoa, você fala, Glaucia, mas não tem como mais eu encontrar com a pessoa. Faça essa conversa mentalmente, né? Não é pedir perdão, falou, olha, peço perdão, pode ser com toda certeza, mas de uma forma totalmente desprendida. Falei, eu não tinha ideia naquela época do que eu fiz, né? O que isso pôde causar para você, porque cada um de nós tem uma história. Se eu falo alho para vocês, né? Vou dar esse exemplo. Para muitos de vocês não vai cheirar e nem feder, né? Como se fala. Mas para muitos você fala, nossa, mas para outros, às vezes uma minoria, uma maioria, sabe Deus, né? Para outra pessoa, às vezes o tom de voz, às vezes a colocação da determinada palavra alho que eu estou usando como exemplo, starta uma memória, um trauma, um processo que ela teve ali e ela vem com tudo para cima de você. Ou não, ou te vira a cara, não quer falar e você de repente fala, mas o que aconteceu? Né? E assim, e a gente percebe que estamos muito presos a muitas coisas e que só atrasa a nossa vida. Eu estou dando esse exemplo, né? Eu viro a cara para alguém, porque o que determinada pessoa diz, aquilo me tocou profundamente, ela nem sabe que ela te tocou profundamente num ponto crítico teu. Ela não quis te ofender, mas dentro da tua cabecinha, você recebe aquilo como uma ofensa daquela pessoa. Estou dando um exemplo, mas isso é bastante comum. E, gente, vai criando uma bola de neve isso, e se a gente continua convivendo em grupos, quando você convive é uma coisa que está um pouco distante, dá para empurrar um pouco mais com a barriga, né? Mas no tempo atual não vai dar mais para empurrar, porque ou a gente resolve as coisas, ou resolve, né? E o não resolver as coisas vai impactar em doenças, vai impactar em acidentes, entre outras coisas que não serão muito agradáveis, né? Mas mesmo assim, sempre Deus está pondo a mão. Sempre, às vezes, mitigando, diminuindo a potência daquilo que poderia ser ruim, que, ao nosso ver, é uma energia, vamos falar de energia, né? Uma vibração que não é tão positiva, mas aí você fala, caramba, mas poderia ter sido muito pior. Ou seja, por que não foi pior? Porque Deus pôs a mão. E nesse Deus pôs a mão, Ele está te dando a oportunidade de falar, criatura, pensa, observa se é justo o que você está fazendo com você. O quanto você está sendo honesto, honesta com você. E ser honesto, honesta com você, se você não vive bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nas relações, é porque você, de alguma forma, não é o outro que causa. O outro é só um espelho para te alertar e falar assim, como é que eu mudo essa história dentro de mim? Então você está disposta a viver uma realidade, uma vida, para viver doente? E às vezes não é nem nada manifestado no físico, mas a mente das pessoas estão, né? A nossa mente está perturbada. Então você já fez um exame de consciência para prestar atenção na sua mente? Será que você está com a mente doente? Enquanto a mente está doente, bom, isso pode gerar várias questões, mas isso vai para o corpo, isso vai para situações, né? Então, eu tenho meditado muito em relação a tudo isso e assistido, que não é agradável, né? Eu falo que eu leio as energias,
E, gente, é fatídico. Quando passa pouco tempo, acontece alguma coisa, alguém me diz alguma coisa, eu falo, bom, isso era inevitável, mas tem coisa que a gente não pode evitar porque é a história do outro. A gente conversa, a pessoa abre espaço para conversar, tal, mas entre uma conversa e um verdadeiro entendimento tem um espaço bem grande. E quanto que nós estamos dispostos a estreitar, a diminuir esse espaço entre aquela conversa e o entendimento daquilo para que a gente possa transcender e viver em paz, viver na luz, viver com um sorriso no rosto. Eu não vivia assim, né? Até que, num dado momento, falou, Glaucio, agora você arregaça as mangas e vai em busca do teu autoconhecimento, porque eu não te aguento mais, eu não aguento mais viver nessa situação. Né? Então, tinha alergias, uma série de coisas, uma série de somatizações. Mas a gente tem guardado muitas coisas no nosso inconsciente. Então, eu percebo que o que nós estamos vivenciando agora, trabalhando agora e tratando agora, são coisas das profundezas do nosso inconsciente. E é coisa que a gente vai botando um tapete em cima, né, por medo, também às vezes inconsciente ou de forma consciente também, mas não vai ter jeito. Se a gente escolheu viver essa experiência num tempo de transição planetária, de uma realidade completamente diferente do que a gente viveu até aqui, nessa própria existência, porque foi um marco, né? Nós estamos aí há 5 anos, né, do processo que a gente teve da pandemia. Foi um marco para a gente, 5 anos antes e 5 anos depois. E daqui para frente, essas mudanças elas têm que vir. Então, assim, será mesmo que a gente precisa viver coisas ruins o tempo todo para validar para a gente que, eu mereço, inconsciente ou conscientemente, viver isso mesmo, porque a vida é assim? Me perdoem, mas não, a vida não é assim, né? Se a gente vê pequenas passagens bíblicas, eu não sou tão adepta à Bíblia, mas muitas coisas hoje me chamam a atenção de uma forma diferente. O mesmo exemplo que eu dei aí, né? Eu não pensava dessa forma. Hoje, por maturidade, por ter uma consciência diferente, buscando sempre o melhor, e tem muito para a gente melhorar, com certeza. Mas, gente, uma vírgula assim que a gente muda, uma abertura que a gente dá para nós mesmos, para falar assim, deixa eu olhar com mais profundidade para essa minha sombra. Para isso que de repente eu nem sei por que eu causo, eu não sei por que eu grito com as pessoas, não é o meu caso, graças a Deus, né? Eu não sei porque eu perco as estribeiras, eu estou indo para os extremos aí. Eu não sei porque eu me deprimo, porque a minha autoestima está tão baixa, né? São coisas que só mudam de endereço. A minha coragem, eu não tenho coragem de fazer determinada coisa, eu sou dependente. Não é eu sou, eu estou dependente, eu estou agressivo ou agressiva, eu estou angustiada, não é o que você é. Então, até a forma como a gente usa o verbo, a gente precisa prestar atenção. Você fala eu sou tal coisa e o que você coloca na frente do eu sou é negativo, você vai reverberar aquilo. Então, consciência. Dedique alguns instantes para você parar um pouquinho e refletir. Reflete sobre as suas intenções. Quais são as minhas verdadeiras intenções? Isso é positivo? Será que essa minha intenção eu estou querendo ferrar com a vida de alguém? Eu quero me vingar de alguém? Ah, não, isso não é vingança. Mas será que isso aqui que eu estou pensando para mostrar para o outro, para outra, que é isso e aquilo, não seria um processo de vingança? Eu quero provar o quê? Para quem? Se é que é certo falar assim, a gente só tem que provar algo para Deus, mas nem Deus pede prova para a gente. Ele só olha e fala, bom, você que administra a sua vida, eu estou aqui para te pôr a mão, te ajudar quando você resolve olhar e falar, mestre, Deus, Criador de todas as coisas, como é que eu posso moldar essa condição que eu não estou conseguindo enxergar? Se você fizer esse exercício, se você tiver essa conversa com Deus, com o que você crê, com esse cosmos que tal 100% a nós, com esse campo amoroso, acho que é legal colocar assim, você vai ter as respostas para sair dessa dor e sofrimento e desse lugar aonde você está.
E eu quero finalizar esse vídeo que já está em 20 minutos. Você está feliz no lugar onde você está? Não só o lugar físico, a casa, o bairro, a cidade, o país que você mora. O lugar aqui dentro de você. Você está feliz assim? E o que você está fazendo para modificar isso? Não pensa em passos enormes, né, que você tem que mudar do dia para a noite, mas você está fazendo um mínimo movimento para sair desse lugar de dor, de sofrimento, de carência, tá me vindo na mente, tá? De raiva, de ressentimento, de querer revidar coisas, de querer xingar, de querer botar a culpa nos outros. Quando a gente aponta o dedo indicador, qual o dedo que está contrário, né? Então, isso volta para mim. Quantas milhões de vezes a gente ouviu isso, mas até cair a ficha, né? Até entender. Então, gente, só fechando, tudo que a gente está vivenciando em cada dia é resquício, né? É fruto, melhor dizendo, da nossa própria criação. Então, por isso que se fala em cocriação. O que você quer cocriar daqui para frente? Uma vida plena, feliz em todos os níveis? Como é que estão seus hábitos em todos os níveis? Como é que estão seus pensamentos? Como é que está o nível das suas emoções? Por isso que tem terapias e terapias, mas é através dessas falas, né? Não é um monólogo aqui, mas que vai tocar, sempre nos toca, né? Quantas coisas que a gente escuta pelas mídias, enfim, de forma geral, que nos toca. Então, que bom quando nos toca que você fala, nossa, isso me chamou a atenção, porque o universo, de alguma forma, está trazendo para você algo, pela uma rede social, pela um WhatsApp, uma mensagem que alguém te manda, algo que te chama atenção na rua desprendidamente, você fala, mas por que isso me chamou atenção? Porque Deus, aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus tem um caminho, que a gente chama de Deus, toda essa criação tem um caminho para falar, deixa eu ver se eu cutuco a Gláucia dessa forma aqui, se ela se dá conta de parar um pouco para pensar em determinadas coisas. Então era esse um recadinho que eu queria dar. E independente do que está acontecendo no mundo, em nosso entorno, com pessoas próximas, faz parte de um processo porque de alguma forma nós não fizemos a lição de casa direito. Mas dá sempre para correr atrás e colocar essa lição em dia. E quando a gente pensa em fazer uma pequena mudança para colocar essa lição em dia, toda essa lição que a gente deixou de fazer, ela se completa por si só por um único movimento que você faça na sua realidade, de querer dar um passo de fato adiante. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.